Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Annie Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. 7 anos atrás, ela foi abandonada no altar por uma mensagem de texto de uma única frase. O noivo fugiu com a melhor amiga horas antes do casamento. Hoje, num reencontro de colégio, os dois se encontraram de novo. Só que dessa vez, ela não era mais a mesma mulher. E a verdade que ninguém esperava estava prestes a vir à tona. Fui abandonada no altar pelo meu noivo, que fugiu com minha melhor amiga. 7 anos depois, nos encontramos de novo. E ele não esperava pelo que aconteceu. A primeira coisa que percebi foi o silêncio se espalhando pela sala. Conversas que estavam animadas há segundos simplesmente pararam, como se alguém tivesse apertado o botão de mudo do salão inteiro. Foi aí que eu vi Patrícia Lemos parada perto da mesa de doces com a taça de espumante escorregando dos dedos. O vidro estourou no chão, o líquido dourado se espalhando pelo tapete bege do salão de festas. Ninguém se mexeu. Eu também não. E por um instante esquisito, quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque 7 anos antes eu teria dado qualquer coisa para ver Patrícia perder a compostura assim, na frente de todo mundo. Naquela época, era eu quem deixava as coisas caírem das mãos. Era eu quem tremia. Era eu cuja vida tinha explodido da noite para o dia. Mas estou me adiantando. Deixa eu contar como cheguei até aquele salão de festas em Curitiba, observando minha ex-melhor amiga me olhar, como se tivesse visto um fantasma. 2017. Eu tinha 38 anos e estava prestes a me casar. Não era a primeira vez que eu namorava a sério, mas era a primeira vez que sentia firmeza. Aquele tipo de certeza que só vem depois de errar bastante e aprender o que realmente importa. Diego Camargo e eu estávamos juntos havia quase 4 anos. Ele trabalhava como gerente de vendas numa concessionária de carros importados, no centro da cidade. Todo mundo gostava dele. Lembrava o nome das pessoas. Apertava a mão com firmeza. Tinha aquele jeito de fazer qualquer estranho se sentir um velho amigo. Hoje eu sei que isso era parte do problema. Homens como Diego sabem exatamente o que as pessoas querem ouvir. E são muito bons em dizer. Mas na época eu só pensava. Encontrei a pessoa certa. A igreja estava reservada. O salão de festas, pago. Meu vestido pendurado no closet do quarto de hóspedes. Minha tia Rosa já tinha vindo de Londrina. Minha prima Bianca, de São Paulo. Estava tudo pronto. Ou eu achava que estava. No dia anterior ao casamento, Patrícia veio me ajudar a organizar os cartõezinhos de mesa. Ela e eu éramos amigas desde os 12 anos. Sobrevivemos juntas a cortes de cabelo desastrosos, namorados ruins e decisões piores ainda. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Ficamos sentadas na minha mesa de jantar, comendo comida chinesa de delivery, separando nomes em ordem alfabética. Diego passou lá depois do trabalho. Beijou minha testa, fez uma piada sobre como o casamento era caro e foi embora. Nada parecia estranho. Nada parecia errado. Se alguém tivesse me dito que aquele seria o último momento normal da minha vida antiga, eu teria rido. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Dia do casamento. Lembro de fazer café e ficar parada perto da janela da cozinha. Lembro de me sentir nervosa, animada, grata. As emoções que a gente devia sentir no dia do próprio casamento. Às 8 horas, Diego ainda não tinha respondido nenhuma mensagem. Às 9, não atendi a ligação. Às 10, alguma coisa dentro de mim começou a apertar. A cerimônia estava marcada para as 2 da tarde. Os convidados já estavam chegando. A família se arrumando. A florista montando os arranjos. E ninguém sabia onde estava meu noivo. Às 11h37, meu celular vibrou. Uma mensagem. Uma única frase. Desculpa, não consigo fazer isso. Era só isso. Sem explicação, sem ligação, sem conversa. 4 anos juntos. Uma frase. No começo achei que ele estava em pânico. Acontece, gente, fica com medo na última hora. Aí minha prima Bianca entrou na cozinha segurando o celular. O rosto completamente branco. Me mostrou uma foto no Instagram. Diego e Patrícia. Juntos num posto de gasolina na saída da cidade. Alguém tinha postado meia hora antes. Não lembro direito do que aconteceu depois disso. Não em ordem, pelo menos. Trauma não organiza memórias direitinho. Ele espalha. Lembro de deixar o celular cair. Lembro da minha tia chorando. Lembro de alguém perguntando se devia ligar para a igreja. Lembro de sentar no chão. E depois lembro de ter que levantar de novo, porque ainda havia coisas práticas para resolver. Essa é a parte cruel que ninguém conta. Mesmo quando seu coração se despedaça, a burocracia continua existindo. Telefonemas precisam ser feitos.
Sinais não são reembolsáveis. Passei as 6 horas seguintes ligando para os convidados, repetindo a mesma explicação humilhante. Não. O casamento não tinha sido adiado. Não. Diego não estava doente. Não. Nada estava bem. A ligação com a tia Rosa foi a melhor. E por melhor quero dizer a menos horrível. Ela escutou em silêncio. Depois disse: Filha, se eu dirigi 4 horas à toa, pelo menos deixa eu te levar para jantar. Chorei ainda mais depois disso. A situação do bolo quase foi engraçada. Quase. A confeitaria se recusou a devolver o dinheiro. A dona até disse: Bom, minha filha vai comer bolo de graça. Então alguém sai ganhando. Eu olhei para ela. Depois ri. Não porque fosse engraçado, mas porque se eu não risse, provavelmente teria gritado. Os meses seguintes não foram dramáticos. Foram piores. Foram comuns. Fui para terapia toda quinta à tarde. Vendi o apartamento porque não dava para pagar sozinha. Mudei para um lugar menor. Parei de frequentar lugares onde podia esbarrar com Diego ou Patrícia. Aprendi quais mercados eles usavam, quais restaurantes preferiam. Curitiba não é uma cidade pequena, mas evitar pessoas dá trabalho. Eu dei conta. Aos poucos a vida foi seguindo. Não porque eu quisesse, porque a vida sempre segue. Comecei um negócio de organização de eventos. Casamentos pequenos, festas de aposentadoria, almoços corporativos. Nada glamouroso. O suficiente para pagar as contas. Depois, o suficiente para contratar ajuda. Depois, o suficiente para construir algo estável. Não espetacular, só honesto. E depois de tudo que eu tinha passado, honesto já parecia muito bom. 7 anos depois. Numa tarde qualquer, um envelope chegou pelo correio. Encontro de 30 anos. Turma de formandos. 1995. Hotel Bourbon, Curitiba. Setembro de 2024. Quase joguei fora. Na verdade, joguei. Depois tirei do lixo à noite, porque uma pergunta não me deixava em paz. E se eu ainda estivesse me escondendo? E se 7 anos depois, Diego e Patrícia ainda estivessem decidindo onde eu me sentia confortável de aparecer? Esse pensamento me incomodou mais do que o próprio convite. Então comprei o ingresso. E nas semanas seguintes me arrependi várias vezes. Na noite do encontro, fiquei sentada no carro, no estacionamento do hotel por uns 15 minutos. As mãos tremendo no volante. Olhei para o retrovisor e disse em voz alta: Vai, Camila, você não tem mais 38 anos, você não é mais aquela mulher. Saí do carro, entrei no hotel e não fazia ideia de que, antes da noite acabar, o salão inteiro saberia a verdade sobre Diego Camargo. Nem que Patrícia Lemos ficaria parada em cima de uma poça de espumante, olhando para mim em choque. Porque o destino tinha mais uma surpresa esperando atrás daquelas portas. O salão cheirava exatamente como toda festa de formatura, de aposentadoria ou bingo de igreja. Café, carpete velho, perfume em excesso tentando disfarçar o carpete velho. Fiquei parada perto da entrada, segurando um crachá de plástico com meu nome, como se alguém ali precisasse de ajuda para me reconhecer. A maioria de nós se conhecia desde os 14 anos. Algumas pessoas acenaram quando me viram. Tive abraços, perguntas sobre trabalho, sobre os pais, sobre se eu ainda morava em Curitiba. As perguntas de sempre. Perguntas seguras. Perguntas que evitavam tudo o que realmente importava. Fiquei grata por isso, no começo pelo menos. Olha só você. Ouvi uma voz e me virei. Era a Joana Petrocelli, que no colégio trabalhava no jornal da escola e sabia da vida de todo mundo antes de qualquer um. Algumas coisas nunca mudam. Ela me abraçou, deu um passo para trás, me olhou de cima a baixo. Você está ótima, Camila. Você também. Você é péssima mentirosa. Ri. Aprendi com a melhor. Pelos primeiros 20 minutos. As coisas não estavam terríveis. Sem graça, talvez, mas suportável. Conversei com colegas antigos, olhei fotos de turma expostas perto do palco, me encolhi ao ver minha foto de formatura. Ninguém deveria ter permissão para usar tanto spray de cabelo. Em algum momento, alguém começou a contar a história de quando o professor de química disparou o alarme de incêndio sem querer, em 1994. Todo mundo riu. Por um instante, relaxei. Talvez eu tivesse me preocupado à toa. Talvez Diego e Patrícia nem fossem aparecer. Talvez... As portas do salão se abriram. E lá estavam eles. Depois de 7 anos, reconheci os dois na hora. Diego Camargo, Patrícia Lemos. Andando lado a lado, parecendo exatamente o tipo de casal que posta foto de viagem sorrindo enquanto secretamente se odeia. Não que eu soubesse se eles se odiavam. Naquele momento, era só um desejo meu. Patrícia usava um vestido bege que provavelmente custava mais que meu primeiro carro. Diego.
Um blazer caro. Os dois pareciam polidos, preparados, como se esperassem uma plateia. Algumas pessoas os cumprimentaram na hora. Diego apertava mãos. Patrícia beijava bochechas. Eles atravessaram o salão com a confiança de quem acredita que merece estar no centro das atenções. Desviei o olhar. Infelizmente, Patrícia me viu. Claro que viu. Tem gente que sente assunto pendente a 50 metros de distância. O sorriso dela travou por meio segundo. Depois voltou, ainda mais brilhante. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Ela estava nervosa. Bom, eu não era a única. Camila. Ouvi a voz do Diego antes de vê-lo. Engraçado como certas vozes conseguem te puxar para o passado. Me virei. Ele estava ali, sorrindo. O mesmo sorriso que antes me fazia sentir segura. Agora só me deixava cansada. Diego. Quanto tempo? 7 anos. Ele assentiu. Pois é. Um silêncio incômodo se seguiu. Não porque eu não soubesse o que dizer. Porque eu sabia exatamente o que queria dizer. Só não ia dar essa satisfação a ele. Patrícia apareceu ao lado dele. O perfume chegou 1 segundo antes dela. Camila. Patrícia. Outro silêncio. Esse ainda pior. Aí Patrícia sorriu. Nossa, quanto tempo, hein? Como se tivesse esbarrado em mim no shopping e não ajudado a destruir meu casamento. A conversa devia ter terminado ali. Não terminou. Diego ficou. Patrícia ficou. E logo outros colegas se juntaram ao grupo. É assim que acontece em reencontro. As pessoas se aproximam aos poucos, sem perceber que estão entrando numa zona de desastre. Por alguns minutos, tudo continuou civilizado. Depois, Patrícia começou a falar. Na verdade, falar não é a palavra certa. Performar é mais preciso. Falou sobre a viagem à Punta del Este. Falou sobre a reforma na casa de praia. Falou sobre um cruzeiro de luxo do verão passado. Cada história, de algum jeito, voltava para dinheiro, status, ou como a vida dela supostamente era maravilhosa. Em determinado momento, ela suspirou. Dramática. A gente viajou tanto ultimamente. Quase engasguei com o chá gelado. Aquela frase sozinha provavelmente custava mais do que minha conta de luz. Uma mulher chamada Letícia tentou redirecionar a conversa. E você, Camila? Como vai o trabalho? Agradeci o esforço. Meu negócio vai bem. Que negócio? Tenho uma empresa de organização de eventos. Letícia sorriu. Que maravilha. Me mantém ocupada. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Diego se intrometeu. Negócio próprio é difícil hoje em dia, hein? O tom não era abertamente ofensivo, o que de certo modo era pior. Soava como preocupação, do tipo falso, do tipo que as pessoas usam quando estão na verdade te medindo. Sorri educadamente. Tem seus altos e baixos. Diego assentiu. Fico feliz que você esteja bem. Alguma coisa no jeito que ele disse bem me incomodou. Como se estivesse distribuindo medalha de participação. Como se sobreviver fosse o máximo que eu poderia ter esperado. A pior parte. Ninguém mais pareceu notar. Pelo menos ainda não. Porque gente como o Diego é habilidosa. Sabe exatamente até onde pode forçar antes de parecer cruel. Me desculpei e fui até a mesa de bebidas. Minhas mãos tremiam. Odiei isso. Odiei que, depois de 7 anos, ele ainda conseguisse me afetar. Respira, Camila. Falei baixinho, só pra mim mesma. Respira. A mesma coisa que eu dizia na terapia. A mesma coisa que tinha dito entrando no hotel. A mesma coisa que vinha dizendo havia anos. Quando me virei, Diego estava ali de novo. Dessa vez, sozinho. Soube na hora que vinha coisa ruim. Tipo aqueles bichos que sentem tempestade chegando. Ele pegou uma bebida, olhou em volta do salão, depois de volta pra mim. Sabe, eu sempre me perguntei como as coisas teriam sido. Disse. Casual. Não respondi. Quer dizer, obviamente tudo deu certo no final. Lá estava. A tempestade. É uma forma de ver. Respondi. Ele riu. De verdade riu. Depois se inclinou um pouco mais perto. Não o suficiente para uma conversa privada. Só o suficiente para que as pessoas ao redor escutassem. Ah, sinceramente, Camila. Já sabia que não ia gostar da frase seguinte. Te deixar foi a melhor decisão que já tomei. Silêncio. Silêncio completo. Daquele tipo que se espalha pelo grupo antes que alguém perceba que está acontecendo. Alguém parou de mastigar. Outra pessoa olhou para o sapato. Uma mulher perto de mim murmurou. Nossa! Ninguém riu. Ninguém concordou. Mas ninguém o confrontou também. E de algum jeito, isso doeu quase tanto quanto a frase em si. Diego sorriu, satisfeito, como se finalmente tivesse dito algo que vinha ensaiando havia anos. Por um segundo não consegui me mexer.
Nem falar. Nem pensar direito. Estava de volta na minha cozinha. De volta ao dia do casamento. De volta encarando aquela mensagem de texto. De volta me perguntando por que eu não tinha sido suficiente. 7 anos de reconstrução. 7 anos de terapia. 7 anos seguindo em frente. E mesmo assim, uma frase ainda sabia exatamente onde estava a cicatriz. Odiei isso. Mais do que odiava ele. Odiei essa parte. Diego parecia satisfeito consigo mesmo. Patrícia observava de perto. Não tentou pará-lo. Não pareceu constrangida. Só observava. E isso me disse tudo. Tem gente que não cresce. Só envelhece. Forcei um sorriso pequeno. Nada dramático. Bom, fico feliz que pelo menos um de nós conseguiu o que queria. Diego piscou surpreso. Talvez esperasse raiva. Talvez lágrimas. Talvez uma cena. Em vez disso, peguei minha bebida, virei as costas e fui para o outro lado do salão. Meu coração disparado, as mãos geladas. Por um momento, considerei seriamente ir embora. Talvez aquilo tivesse sido um erro. Talvez eu nunca devesse ter vindo. Talvez... As portas do salão se abriram de novo. Algumas pessoas olharam para a entrada. Depois, mais algumas. Depois, quase todo mundo. E, de repente, o salão inteiro estava olhando para a mesma coisa. Um homem tinha acabado de entrar. Ao lado dele, um menino pequeno. E, em segundos, os dois vinham direto na minha direção. A primeira pessoa que reconheci foi Rafael Andrade. Não porque fosse famoso. Curitiba não é o tipo de lugar onde gente famosa aparece de repente num salão de hotel. Mas Rafael tinha virado um daqueles nomes que todo mundo conhecia, com uma mistura de admiração e curiosidade. Empresário, dono de uma rede de academias que tinha crescido rápido pela cidade toda. No colégio, Rafael era quieto, dolorosamente quieto. Sentava no fundo da sala. Tirava notas boas, nunca causava confusão. Se alguém tivesse me perguntado em 1995 qual garoto da nossa turma viraria um dos empresários mais conhecidos de Curitiba, eu jamais teria apostado nele. Mas a vida raramente pede nossa opinião antes de nos surpreender. Ele estava mais velho, claro. Todos nós estávamos. Um pouco mais grisalho nas têmporas. Mas carregava o corpo de um jeito diferente da maioria das pessoas naquele salão. Não arrogante. Não exibido. Tranquilo. Como um homem que não precisava mais da aprovação de ninguém. Ao lado dele vinha Theo. 4 anos, cabelo castanho, tênis azul, um bonezinho do Atlético torto na cabeça. No instante em que Theo me viu, o rosto inteiro se iluminou. E antes que eu pudesse reagir, ele soltou a mão de Rafael e saiu correndo. Camila! O salão inteiro assistiu. Theo correu direto na minha direção. Mal tive tempo de agachar antes que ele se jogasse nos meus braços. Aí veio o momento que ninguém naquele salão estava preparado para ouvir. Inclusive eu. Mamãe! A palavra ecoou mais alto do que devia. Talvez porque tudo mais tivesse ficado em silêncio. Talvez porque dezenas de pessoas tivessem parado de falar no mesmo instante. Theo enrolou os bracinhos no meu pescoço. Mamãe, a gente te achou. Alguns suspiros se espalharam pelo salão. Ouvi alguém sussurrar. Ele acabou de chamar ela de mãe? E foi aí que veio o som que abriu de vez a noite. Uma taça escorregando da mão de alguém. Espatifando no chão. Levantei o olhar. Patrícia estava parada, congelada, perto de uma mesinha de coquetel. O espumante se espalhando pelo carpete. A boca levemente aberta. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia genuinamente chocada. Não irritada. Não convencida de si. Chocada. E ao lado dela, Diego parecia quase tão confuso quanto. Quase. A confusão não durou muito. Rapidamente virou outra coisa. Algo mais perto de preocupação. Abracei Theo com força. Oi, campeão! Você veio? Ele assentiu, animado. Você disse que ia ter bolo. Ri. Claro que é isso que você lembra. Rafael finalmente chegou perto. Desculpa por isso. Não está desculpado, não. Ele sorriu. Não, não mesmo. Isso arrancou risadas de alguns colegas por perto. A tensão no salão mudou um pouco. Não desapareceu. Só ficou diferente. Por alguns segundos, ninguém pareceu saber o que fazer. Aí as pessoas começaram a se aproximar. Perguntas surgiram na hora. Do jeito que sempre acontece em cidade onde todo mundo se conhece. Especialmente quando as suposições cuidadosamente construídas de alguém desmoronam de repente. Camila. Letícia se aproximou. Quem é esse rapazinho lindo? Antes que eu pudesse responder, Theo anunciou. Orgulhoso. Eu sou o Theo. Como se todo mundo já devesse saber disso. Letícia riu. Prazer, Theo. Aí ela olhou para o Rafael. E o reconhecimento se espalhou na hora. Meu Deus. Rafael Andrade. Ele sorriu.
Educado. Culpado. Foi só isso que precisou. Em poucos minutos, metade do salão já sabia quem tinha chegado. Enquanto isso, Diego e Patrícia continuavam observando do outro lado do salão. Nenhum dos dois tinha se mexido. Nenhum dos dois parecia confortável. Bom, Rafael olhou em volta. Acho que interrompemos alguma coisa. Nem tanto. Tem certeza? Olhei para Diego. Depois de volta para o Rafael. Quase certeza. Os olhos dele estreitaram um pouco. Não porque soubesse exatamente o que tinha acontecido. Porque sabia o suficiente. Nos últimos 2 anos ele tinha ouvido pedaços da história. Não cada detalhe, não cada memória dolorosa. Só o bastante para entender por que certos nomes ainda apertavam o meu estômago. A verdade é que Rafael não tinha me resgatado. E isso importava. Porque histórias demais fazem parecer que mulher depois dos 40 está sempre esperando algum homem para salvar. Essa não era a minha história. Quando Rafael entrou na minha vida, eu já tinha reconstruído tudo sozinha. O que ele trouxe não foi resgate. Foi companhia, confiança, paciência. Coisas que eu tinha parado de esperar. Conheci ele 3 anos antes. Minha empresa de eventos tinha fechado contrato para organizar um congresso regional de negócios em Foz do Iguaçu. Eu estava exausta, com equipe reduzida, e convencida de que o evento inteiro ia desmoronar. Rafael era um dos palestrantes principais. Na época, eu mal sabia quem ele era. Lembro de derrubar café sem querer em cima de uma pilha de material de apresentação. Não foi exatamente uma primeira impressão glamourosa. Em vez de ficar irritado, Rafael me ajudou a limpar. Depois passou 20 minutos ajudando a arrumar as mesas. A maioria dos executivos teria sumido. Ele ficou. Essa foi a primeira pista. A segunda veio meses depois. Uma tempestade de inverno tinha cortado a energia em parte de Curitiba. Meu prédio ficou sem aquecimento. Mencionei isso numa ligação. No dia seguinte, Rafael apareceu com 2 aquecedores e mantimento suficiente para sobreviver a uma nevasca. Sem discurso grandioso. Sem cantada. Sem expectativa. Só gentileza. Quanto mais velha eu fico, mais impressionante a gentileza se torna. Depois veio o Theo. A mãe dele tinha morrido num acidente de carro uns 2 anos antes. Nunca pedi detalhes. Rafael nunca ofereceu muitos. Luto tem sua própria privacidade. Respeitei isso. Com o tempo, Theo foi entrando na minha vida. Noites de cinema, ida na escola, café da manhã com panqueca, passeio no zoológico. Pequenos momentos, do tipo que viram importantes sem você perceber. Numa noite, cerca de 1 ano antes, Theo me chamou de mamãe pela primeira vez. Corrigi na hora. Querido, eu não sou sua mamãe. Ele me olhou sério, daquele jeito que só criança consegue. Eu sei. Então por que me chamou assim? Porque você é minha outra mamãe. Depois voltou a comer o lanche como se tivesse resolvido o mistério. Criança faz isso. Solta a frase que muda tudo no meio da conversa e segue em frente. O apelido ficou. Não porque alguém planejou, não porque Rafael incentivou, porque Theo quis. E depois de um tempo, nenhum de nós teve coragem de pedir para ele parar. Agora aquele mesmo menino estava sentado feliz ao meu lado num salão de hotel, comendo brigadeiro e, sem saber, causando um caos emocional. Olhei para o outro lado do salão. Patrícia ainda observava. Diego também. Mas alguma coisa tinha mudado. A confiança tinha sumido. A encenação estava rachando. Pela primeira vez naquela noite, eles não estavam mais controlando a história. Posso comer mais um brigadeiro? Theo perguntou. Você já comeu 2. Comi 1,5. Você negociou isso rápido. Ele sorriu. Olhei para o Rafael. Você ensinou ele a fazer isso? De jeito nenhum. Vocês 2 são péssimos mentirosos. Alguns colegas por perto riram. O clima continuava mudando. Agora as pessoas faziam perguntas de verdade. Perguntas que Diego e Patrícia claramente não gostavam de ouvir. Há quanto tempo Camila conhecia o Rafael? Theo era filho dele? Camila e Rafael estavam juntos? Quando tudo isso tinha acontecido? E, principalmente, como ninguém tinha ficado sabendo? Eu não estava tentando impressionar ninguém. Essa era a parte engraçada. Não tinha vindo ao reencontro com um plano. Sem vingança. Sem revelação dramática. Sem vontade de deixar alguém com ciúme. Tinha chegado sozinha, preparada para sobreviver uma noite sem graça. Em vez disso, a vida tinha entregado algo muito melhor. A verdade. E a verdade, naquele momento, era surpreendentemente poderosa. Porque enquanto Diego e Patrícia passaram 7 anos achando que sabiam exatamente como a minha história tinha terminado, eles não tinham prestado atenção. Do outro lado do salão, vi Joana Petrocelli se aproximar de Diego. Inclinou perto. Disse alguma coisa baixinho. A expressão dele mudou na hora.
Depois Joana olhou na minha direção e sorriu. Foi aí que percebi. Alguma coisa estava prestes a acontecer. Algo que nem Diego nem Patrícia tinham visto chegando. Quem já foi num reencontro de cidade pequena sabe de uma coisa importante. As pessoas não param de prestar atenção. Só fingem que pararam. As conversas continuam, as bebidas continuam sendo servidas, a música continua tocando. Mas todo mundo está observando todo mundo, discretamente. Principalmente quando alguma coisa interessante começa a acontecer. E naquele momento, a coisa mais interessante do salão não era a mesa de doces nem o painel de fotos antigas. Era Diego Camargo. Porque pela primeira vez na noite ele parecia desconfortável. Não envergonhado, não irritado, inseguro. Daquele jeito que acontece quando alguém percebe que o ambiente parou de se mover na direção que esperava. Vi Joana se aproximar dele perto do bar. Falou algo baixinho. Ele respondeu. Joana disse mais alguma coisa. Dessa vez o sorriso dele desapareceu. Alguns colegas por perto notaram. Depois, mais alguns. Curiosidade se espalha mais rápido que fofoca. E em Curitiba, isso já diz muita coisa. Eu estava ajudando o Theo a decidir entre mais um brigadeiro ou um pedaço de torta quando Joana se aproximou. Olhou para mim, depois para o Rafael, depois de volta para mim. Você tá bem? Perguntou. Melhor do que esperava. Ela assentiu. Que bom. Tinha algo deliberado na voz dela, como se tivesse tomado uma decisão, do tipo que leva anos para tomar, talvez até 7. Sabe, Joana disse. Eu nunca contei isso para ninguém. Soube na hora que não estávamos mais falando de doces. Rafael percebeu também. Discretamente guiou o Theo até uma mesa perto, onde outras crianças, netos de colegas, desenhavam. Não muito longe. Perto o suficiente para ficar de olho. Longe o suficiente para dar espaço aos adultos. Joana cruzou os braços. Eu trabalhei na concessionária do pai da Patrícia por quase 3 anos. Lembrei. O pai dela era dono de várias concessionárias importadas na região. Todo mundo sabia disso. E o que tem isso? Ela hesitou. Eu conhecia o Diego antes de você e a Patrícia se separarem. Alguma coisa apertou dentro do meu peito. Não dor, exatamente. Mas como antecipação. Aquela sensação esquisita que vem quando um mistério antigo finalmente começa a se revelar. Durante anos eu tinha imaginado o que tinha acontecido pelas minhas costas. Não obsessivamente, só o suficiente. Perguntas não desaparecem só porque o tempo passa. Elas se acomodam em cantos quietos da mente. E esperam. Joana parecia desconfortável. Não porque gostasse de fofoca. Pelo contrário. Era exatamente por isso que as pessoas confiavam nela. Eu não falei nada na época porque, sinceramente... Suspirou. Eu achei que você não ia querer ouvir. Assenti. Faz sentido. Ela não estava errada. 7 anos antes eu provavelmente não teria aguentado. O que exatamente você está dizendo? Joana olhou para o outro lado do salão. Diego fingia não estar observando. Ninguém estava comprando aquela encenação. O Diego e a Patrícia não se apaixonaram do nada. As palavras caíram leves, mas pesaram. Eu imaginei que... Não. Joana balançou a cabeça. Você não entendeu. Aí, baixou ainda mais a voz. Eles já estavam se vendo havia meses. Por um segundo, só fiquei olhando para ela. Meses. Não semanas. Meses. Pensei em todos aqueles compromissos do casamento. Todas aquelas noites. Todos aqueles fins de semana. Cada lembrança de repente parecia diferente. Tem certeza? Joana riu uma vez. Não porque algo fosse engraçado. Infelizmente, depois me contou uma coisa que eu não esperava. Não era bem sobre amor. Pisquei. Como assim? Ela balançou a cabeça na direção do Diego. Pelo menos não para ele. O salão pareceu ficar muito quieto. Não literalmente. As pessoas continuavam conversando. A música continuava tocando. Mas minha atenção tinha se estreitado. Tudo o mais sumiu. O Diego vivia falando das concessionárias. Joana continuou. Planos de expansão. Oportunidades de sociedade. Possibilidades de investimento. Não falei nada. Não precisava. Já sabia onde aquilo ia dar. Ele via a Patrícia como um atalho. Lá estava. A verdade. Simples, feia, comum. As traições mais cruéis costumam ser assim. Não é grande romance. Não é destino. Não é amor verdadeiro. É oportunidade. Dinheiro. Acesso. Um caminho mais rápido. Achei que ia me sentir arrasada ouvindo aquilo. Em vez disso, senti uma calma estranha. Porque, de repente, tudo fazia sentido. Diego não tinha ido embora porque achou alguém melhor. Foi embora porque achou algo mais fácil. Uma voz familiar interrompeu. Não foi nada disso. Diego. Claro.
Finalmente tinha decidido entrar na conversa. Alguns colegas por perto se viraram. O círculo ao nosso redor cresceu um pouco. Ninguém anunciou, ninguém planejou. As pessoas simplesmente se aproximaram, do jeito que sempre fazem quando sentem honestidade e conflito se encontrando. Diego forçou um sorriso. Vai, Joana. Ela ficou impassível. O quê? Você quer mesmo fazer isso agora? A voz dele ficou mais dura. Isso, sozinho, já disse tudo. Verdade raramente deixa as pessoas com raiva. Exposição, sim. Antes que Joana respondesse, outra voz falou. Na verdade, eu queria ouvir o resto. Letícia. Depois outra colega assentiu. Eu também. E mais uma. E mais outra. Ninguém parecia hostil, só interessado. O que de algum jeito piorava ainda mais a situação do Diego. Patrícia finalmente se aproximou. A confiança dela tinha desaparecido bastante. Vocês podem não transformar isso num espetáculo? Ninguém respondeu. O silêncio já era resposta suficiente. Foi quando Rafael se aproximou. Não de forma dramática. Não como herói de filme. Só um homem se juntando a uma conversa. Diego pareceu aliviado por ter um novo alvo. Rafael. Diego. Apertaram as mãos rapidamente. O cumprimento mais constrangedor que eu já tinha visto. Diego tentou um sorriso. Soube que os negócios vão bem. Vão. Deve ser bom. É. Diego esperou, parecendo esperar mais alguma coisa. Rafael não deu. Por fim, Diego disse. Bom, nem todo mundo tem sorte. O comentário ficou suspenso no ar. Sutil, mesquinho, transparente. Rafael o estudou por um instante. Depois inclinou a cabeça levemente. Sabe, Diego já se arrependia do que vinha a seguir. Dava pra ver. Você não foi o vendedor que tentou me vender aquela picape com o câmbio estragado? Silêncio. Depois risada. Risada de verdade. Daquelas incontroláveis. Letícia quase engasgou com a bebida. Alguém atrás de mim disse. Ai, não. Outra pessoa riu ainda mais forte. O rosto de Diego ficou vermelho. Eu não lembro disso. Rafael assentiu. Eu lembro. O salão explodiu de novo em risadas. Não era crueldade. Essa é a parte importante. Ninguém estava atacando o Diego. Estavam simplesmente enxergando ele com clareza, talvez pela primeira vez. E, uma vez que isso acontece, a encenação acaba. Diego olhou em volta procurando apoio. Não encontrou nenhum. Foi quando finalmente falei. Não porque tinha planejado um discurso. Não porque tinha ensaiado vingança na frente do espelho. Mas porque depois de 7 anos, eu finalmente sabia exatamente o que precisava ser dito. Olhei direto para ele. Diego. Ele encarou meus olhos. Pela primeira vez, nenhum de nós dois desviou o olhar. Por 7 anos eu achei que você tinha ido embora porque eu não era suficiente. O salão ficou completamente parado. Hoje, finalmente, eu entendo uma coisa. Fiz uma pausa. Não para efeito, para clareza. Você não escolheu algo melhor. Vi Patrícia se encolher. Você escolheu algo mais fácil. Silêncio. Sem gritaria. Sem ofensa. Sem música dramática. Só silêncio. Daquele tipo que chega quando todo mundo reconhece a verdade no mesmo instante exato. O silêncio durou mais do que qualquer um esperava. Ninguém riu. Ninguém aplaudiu. Ninguém soltou aquele "nossa" sussurrado de antes. Era um tipo diferente de silêncio. O silêncio de quem acabou de assistir alguém colocar um nome certo numa coisa que todo mundo sentia. Mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Diego abriu a boca, fechou de novo. Pela primeira vez na noite, ele não tinha resposta pronta. Camila, começou, mas a própria voz pareceu menor do que ele esperava. Não precisa dizer nada. Falei, calma. Eu não vim aqui para brigar com você. Vim porque tinha medo de não vir. E hoje eu entendi que esse medo nunca foi sobre você. Era sobre mim mesma. Sobre quanto tempo eu ainda ia deixar essa noite definir minha vida. Letícia, ao meu lado, colocou a mão no meu ombro de leve. Um gesto pequeno. Significou mais do que ela provavelmente imaginava. Foi nesse momento que o Sr. Aurélio Bittencourt se aproximou. Eu não tinha nem percebido que ele estava no salão, dono de uma das maiores revendas de veículos da região. Ex-colega de turma e, por coincidência cruel, o atual chefe de Diego na concessionária. Ele tinha ouvido boa parte da conversa, parado a poucos metros, com aquele tipo de expressão que homens de negócios fazem quando estão calculando o risco. Diego! Disse ele num tom seco que eu nunca tinha ouvido um chefe usar com um funcionário em público. A gente conversa segunda-feira. Diego empalideceu. Todo mundo no salão sabia o que aquilo significava. Não era uma ameaça gritada, não era um escândalo. Era pior.
Era a constatação silenciosa de que a reputação que ele tinha construído como o cara em quem todo mundo confia tinha acabado de rachar na frente de quase 100 pessoas, incluindo o homem que assinava seu contra-cheque. Vendas, no fim das contas, é um negócio de confiança. E confiança, uma vez quebrada em público, não se remonta com um aperto de mão. Não senti orgulho disso. Estranhamente, nem alívio. Só constatei, com um certo peso no peito, que as consequências de Diego não tinham vindo de mim. Vieram de 7 anos de ele mesmo escolher atalhos, um atrás do outro, até que os atalhos finalmente o alcançaram. Patrícia ficou parada, olhando para o chão, segurando os próprios braços como se estivesse com frio. Aos poucos, as pessoas foram se dispersando, não porque o assunto tivesse acabado, mas porque ninguém mais sabia o que fazer com o silêncio que sobrou. A festa seguiu. A música voltou a tocar, mas algo no salão tinha mudado de eixo. Alguns minutos depois, Patrícia desapareceu em direção ao corredor que levava aos banheiros. Parecia abalada, perdida, até. E alguma coisa me disse que a história daquela noite ainda não tinha terminado. Encontrei Patrícia sozinha na varanda do 2º andar, olhando para o estacionamento do hotel. A festa continuava lá dentro. Música, risadas, alguém contando uma história longa demais sobre o time de futebol do colégio. Os sons normais de um reencontro. Mas ali fora estava quieto. O ar de setembro carregava aquele friozinho que lembra que o inverno em Curitiba nunca vai embora de verdade. Patrícia estava apoiada na grade, braços cruzados, ombros tensos. Por um momento pensei em voltar. Teria sido mais fácil. Durante anos eu tinha imaginado conversas com ela. Na maioria dessas versões imaginárias, eu dizia algo devastador, algo inteligente, algo que a deixasse sem reação. Engraçado como, na vida real, quando o momento finalmente chega, a maioria desses discursos desaparece. O que sobra costuma ser mais simples. E mais honesto. Patrícia me notou. Nenhuma de nós falou de imediato. Ficamos ali, ouvindo o trânsito distante da BR, vendo os faróis cortarem a escuridão do estacionamento. 2 mulheres que um dia dividiram tudo, agora separadas por 7 anos de silêncio. Por fim, Patrícia suspirou. Você parecia feliz lá dentro. Uma pausa. Eu não esperava isso. De todas as frases possíveis, aquela não estava na minha lista. Eu estou. Assenti devagar. Dá pra ver. A frase soou sincera. O que, de algum jeito, a tornou mais triste ainda. Ficamos em silêncio por um tempo. Então Patrícia riu baixinho. Não uma risada feliz. O tipo que as pessoas dão quando estão exaustas. Sabe qual é a pior parte? Esperei. Todo mundo acha que eu ganhei. Olhei pra ela. O vestido caro, as joias, o cabelo impecável, a imagem que ela tinha passado anos construindo. De longe realmente parecia vitória. Eu passei 7 anos convencendo as pessoas de que minha vida era perfeita. Não havia autopiedade na voz dela, só cansaço. Fiquei muito boa nisso. Acreditei nela. Eu mesma tinha visto a performance. Fotos de viagem, posts, histórias de resort e cruzeiro. Cada detalhe polido, cada detalhe intencional. Aí ela me surpreendeu. Quer saber a verdade? Não respondi. Ela entendeu como permissão. O primeiro ano foi empolgante. Um sorriso amargo apareceu. Talvez até o segundo. Depois sumiu. Aí começou a passar. E eu comecei a pensar em você. Aquilo me pegou desprevenida. Por quê? Patrícia riu de novo. Porque toda vez que o Diego me decepcionava, eu lembrava do que ele fez com você. As palavras ficaram suspensas entre nós. Pesadas, desconfortáveis, verdadeiras. Cada discussão, cada mentira, cada vez que ele chegava tarde sem explicação, os olhos dela continuavam fixos no estacionamento. Eu me perguntava a mesma coisa. Ela engoliu em seco. Se ele te deixou na véspera do casamento de vocês? Uma pausa. O que me garante que ele não vai me deixar um dia também? Lá estava. Não falência. Não escândalo. Não humilhação pública. Medo. Anos de medo. Daquele tipo que segue uma pessoa em silêncio para todo lugar. Para dentro do casamento, pras férias, pra cama, à noite. Achei que ia gostar de ouvir aquilo. Durante anos, imaginei a Patrícia se arrependendo do que tinha feito. Mas, parada ali, ouvindo ela descrever uma vida inteira construída sobre incerteza, não senti vitória. Senti cansaço. E uma tristeza estranha. Patrícia passou a mão no rosto, rápido, como se tivesse vergonha. A gente nem se gosta direito mais, na metade das vezes. Não falei nada. Ela não estava pedindo pena. Estava confessando. Era diferente. Ele ainda corre atrás de atalho. Um sorriso sem humor cruzou o rosto dela.
Só que atalhos diferentes agora. A ironia não passou despercebida por nenhuma das duas. Um carro entrou no estacionamento lá embaixo. Os faróis varreram a fachada do hotel e desapareceram. Patrícia me olhou. De verdade me olhou. Pela primeira vez em anos. Sem competição, sem performance, sem máscara. Eu tinha inveja de você. A confissão pareceu surpreender até ela mesma. Sempre tive. Pisquei. Como assim? Ela assentiu. Você era a pessoa em quem todo mundo confiava. Não era para onde eu esperava que aquela conversa fosse. Você era gentil, tinha amigos de verdade, fazia as pessoas se sentirem bem. Riu baixinho. Eu passei anos tentando ser impressionante. Outra pausa. Você passou anos tentando ser decente. Não soube o que dizer. Então não disse nada. Patrícia balançou a cabeça. Eu achava que ficar com o Diego significava que eu tinha ganhado. A frase soou ridícula agora, dita em voz alta. Até ela parecia perceber isso. Acontece que gente não é troféu. A ironia atingiu as duas ao mesmo tempo. Porque era exatamente o tipo de coisa que uma mulher aprende depois dos 45. Não aos 25. Não aos 35. Depois de anos o suficiente para ver como as escolhas realmente se desenrolam. Por fim, Patrícia se endireitou. A vulnerabilidade sumiu. Não completamente. Mas o suficiente. Eu devia voltar lá para dentro. Provavelmente. Ela assentiu. Depois parou. Camila. Oi. Desculpa. Não era o tipo de desculpa que conserta tudo. Não era o tipo que apaga 7 anos. Só uma desculpa honesta. Atrasada. Incompleta. Real. Olhei para ela por um instante. Depois balancei a cabeça. Não porque tinha perdoado tudo, mas porque carregar aquela raiva já tinha ficado cansativo demais. Se cuida, Patrícia. Ela sorriu. Triste. Você também. Depois foi embora. E aquela foi a última conversa particular que tivemos. Quanto a Diego, soube semanas depois, por colegas em comum, que ele tinha perdido a posição de gerente na concessionária. Não exatamente demitido, mas remanejado para outra filial, menor, mais distante do centro. O Sr. Bittencourt nunca falou publicamente sobre o motivo, mas em cidade pequena ninguém precisa falar nada em voz alta para que todo mundo entenda. Eu não fui atrás de saber mais do que isso. Não por nobreza, apenas porque, pela primeira vez em 7 anos, a vida de Diego Camargo realmente parou de me interessar. 6 meses depois, a primavera chegou no sul do país, aquele tipo de primavera em que todo mundo finalmente lembra porque aguenta o frio de Curitiba o ano inteiro. As árvores ficaram verdes de novo, o campeonato infantil de futebol recomeçou, e num sábado de outubro eu estava sentada na arquibancada de um campinho de bairro, no lado leste da cidade. Theo jogava de zagueiro. Ou pelo menos tentava. Na maior parte do tempo parecia mais interessado em correr atrás de uma borboleta do que da bola. "Olha a bola, campeão!" gritei. Theo acenou. Ignorou completamente o conselho. Ao meu lado, Rafael riu. Futuro craque. Com certeza. Talvez não no futebol. Provavelmente não. Ficamos ali, dividindo um pastel e um suco de uva de garrafinha, comprados na barraquinha do campo. Nada glamouroso, nada extraordinário. Só vida. Vida de verdade. O tipo que, 7 anos antes, eu achava chato. Agora parecia precioso. Algumas semanas antes, Rafael e eu tínhamos começado, devagar, a falar sobre casamento. Nada grandioso. Nenhum dos dois queria isso. Um desastre de casamento já tinha sido suficiente para uma vida inteira. Talvez uma cerimônia pequena. Família próxima. Amigos de verdade. Nada chique. Só honesto. Em determinado momento, Rafael esticou o braço e segurou minha mão. Nenhum gesto grandioso. Nenhuma declaração dramática. Só um aperto simples. Do tipo que diz, estou aqui. 7 anos antes eu media sucesso de outro jeito. Dinheiro, status, aparência. As coisas que Diego e Patrícia passaram anos perseguindo. Agora, sucesso parecia isso. Uma tarde de sol, uma criança rindo num campinho de futebol, um homem em quem eu confiava. Paz. As pessoas que me traíram um dia acreditaram que tinham o poder de definir o resto da minha história. Por muito tempo, eu também acreditei nisso. Achava que minha vida tinha terminado no dia em que Diego foi embora. Achava que ser abandonada era a coisa mais importante que já tinha me acontecido. Eu estava errada. Não era o fim. Era só um capítulo. Doloroso, sim, mas só um capítulo. Se você já precisou se reconstruir depois de uma traição, de um coração partido, de uma decepção, espero que lembre de uma coisa. As pessoas que te machucaram não têm o direito de escrever o resto da sua história. Só você tem.
e às vezes os capítulos mais felizes são exatamente aqueles que a gente nunca viu chegando. Obrigada por ouvir. O que essa história revela não é sobre quem ficou com quem. É sobre o tipo de pessoa que escolhe atalhos em vez de compromisso e o preço invisível que isso cobra anos depois. Diego não mudou em 7 anos. Ele só envelheceu carregando o mesmo padrão. E Patrícia, que parecia ter vencido, na verdade vivia presa ao mesmo medo que um dia ajudou a criar. Enquanto isso, Camila não precisou de vingança. Sua vida construída com paciência e honestidade já era a resposta. Às vezes, a melhor forma de virar a página não é provar que alguém errou. É simplesmente parar de esperar que essa pessoa mude. Você acha que Patrícia merecia esse momento de confissão sincera na varanda? Ou ela só estava tentando aliviar a própria culpa quando viu que tinha perdido? Comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar da Camila. E não esquece de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima história.